A Academia Joinvilense de Letras hoje está numa noite muito especial e para nossa honra e felicidade nós estamos aqui para mostrar esse grandioso trabalho que eles vêm fazendo e realizando ao longo de muitos anos. Eu estou aqui com o presidente, tudo bem? Tudo Parabéns, bem. Viu, pelo evento, parabéns pelo trabalho de vocês. Há quanto tempo que vocês realizam? Olha, a academia ela foi fundada em 15 de novembro de 1969, mas passou um período que ficou praticamente desativado. Então, nos últimos 8 anos, entrou novamente em ação, novos acadêmicos ingressaram, alguns dos acadêmicos anteriores já estavam atuando, né? E hoje foi a posse de mais 2 acadêmicos, que foi o Laércio Becauser e o Mário César da Silveira, que vem trazer uma contribuição aos quadros da academia pela obra que eles têm como escritor, pelo relacionamento com a comunidade, na sociedade, né? O Laércio com a sua FENACHOP e o Mário da Silveira trabalhando a questão da acessibilidade e com obras publicadas nessa área, mas com caráter literário. Ele é um arquiteto, então ele trabalha a parte técnica, mas aí ele partiu para a parte de, como escritor, fazer abordagem sobre essa questão do deficiente físico, da necessidade de adequar acessos, essa coisa toda. Então a academia tem vários escritores, tem historiador, por exemplo, Apolinário Ternes, que é da Catarinense, o Davi Gonçalves, que tem mais de 30 livros publicados e é da Catarinense também, o Hilton Gueres, que é um contista assim, reconhecido, enfim, e várias escritoras com muitas obras publicadas. E a academia, o acadêmico em si, alguns são conhecidos, mas o trabalho da academia não é muito conhecido. E a ideia é justamente interagir mais. Nós temos o concurso escolar, que está em andamento agora, que é o 6º concurso do Dr. Carlos Adalto Vieira, onde participam alunos do ensino básico e fundamental. Junto com a Univille, curso de letras, nós fizemos toda uma parceria e eles fazem a triagem desse trabalho e nós fizemos a triagem final para a premiação desses alunos. E tem sido assim muito bem recebido, muitos bons contos publicados, crônicas, poemas, enfim, revelando talentos que amanhã naturalmente serão os nossos, já são, mas muito mais os nossos escritores, né? Que coisa boa, que bonito esse trabalho. Quantas cadeiras são? A academia ela tem, na verdade, 40 cadeiras. 40 cadeiras é o modelo da academia francesa e da brasileira. E na medida em que alguns colegas, lamentavelmente, vão falecendo, a gente vai abrindo vagas para outros colegas. No caso de hoje, por exemplo, a vaga do Laércio, ele entrou na vaga da Neuci Saebel, a nossa jornalista. Uma grande amiga nossa. Uma pessoa maravilhosa na área do turismo. E o Mário César da Silveira entrou na cadeira do Ronald Fiuza, o médico, o grande médico, diretor de São José, secretário da Saúde do Estado. Enfim, essas renovações vão acontecendo. Hoje a academia tem 34 acadêmicos, tem 8 vagas em aberto. E quais são os requisitos para as pessoas ocuparem essas vagas? O primeiro, a academia tem que lançar um edital. Então nós lançamos esse edital onde foram preenchidas 2 vagas. A intenção é agora no 2º semestre lançarmos mais um edital e assim sucessivamente até nós termos os 40 titulares, né? Esse processo, como ela ficou parada um certo tempo, então ele tem um certo ritmo, a pessoa tem que ser, em primeiro lugar, tem que ser escritor, tem que ter algumas obras publicadas, mas também pode ser a pessoa tem um bom trabalho comunitário, uma pessoa de reconhecida presença, então a academia tem essas aberturas, né?
Bacana. Parabéns, viu, pelo trabalho de vocês. Hoje nós estamos numa noite bastante festiva e bastante emocionante também. O Laércio, um grande amigo, o Mário também, uma pessoa encantadora. E nós ficamos emocionados de ver realmente as duas histórias e a atuação dos dois. Mais do que merecidos, recebem agora os nossos parabéns e com discursos inflamados, muito bonitos, realmente discursos bastante emocionantes. E prestigiado também por grande parte de um pessoal muito importante, de relevância importante para Joinville. Na verdade, o Laércio é uma pessoa que tem um círculo de amizade muito grande. Ele trouxe, inclusive, o presidente da Academia de Letras Militar de Santa Catarina, né? E também o Mário César. Esse círculo deles de relacionamento, naturalmente, prestigiaram, e os nossos acadêmicos também. Alguns não puderam vir, naturalmente, mas estava bem representada, né? É isso, gente. Nós estamos aqui no palco da Harmonia Lira, esse cenário incrível que a gente tem em Joinville, que há tantos e tantos anos abriga momentos como esse, importantes para a nossa cultura joinvilense. Neste momento em que assumo a honrosa condição de membro da Academia Joinvilense de Letras, da qual pertencem e pertenceram, nome significativo da literatura e da história cultural de Joinville, quero agradecer essa honraria que estão me concedendo em ocupar a cadeira 35 do patrono Robert Hervé Lallemand e suceder ao saudoso amigo Ronald Fiuza. Espero honrar com uma participação proativa e produtiva como obreiro da cultura. Serena, adentro dessa casa de letras e luz, que agora em diante é também a minha casa predileta. Senhor Presidente, dignos confrades e confreiras, família, amigos, companheiros de jornada, senhoras e senhores, recebam nesse instante o meu mais sincero agradecimento e respeito por estarem comigo nesta noite, numa irmandade cuja missão transcende o tempo, preservar a cultura, estimular a inteligência, honrar a memória e perpetuar a beleza e criação literária. A cadeira 22, que passo a ocupar, possui um passado nobre e inspira um futuro comprometido com a elevação e a alma joinvilense. Sucedo a estimada jornalista, que faz muita falta nesse momento, escritora e confreira Neuci Zaibel, cuja presença firme e sensível enobreceu essa instituição com sua inteligência crítica e vocação comunicativa. Honrar sua memória é um desafio e, ao mesmo tempo, um farol, um lume no caminho. É um privilégio pertencer a essa academia. Um sonho, mais do que um sonho, uma felicidade eterna. É um chamado que me convoca a servir com mais intensidade, com mais humildade, com mais amor, porque a verdadeira imortalidade reside naquilo que deixamos para além de nós. Palavras, exemplos e gestos que iluminam. Quero, portanto, deixar registrado nos anais dessa augusta instituição minha mais profunda gratidão a cada acadêmico que depositou em mim o seu voto de confiança. E a gente tem uma alegria imensa de poder falar sobre o Laércio, né, Laércio? Somos grandes e velhos amigos, né? Quantos anos, né, Laércio? Quantos anos de FenaChope, de tantos outros eventos, porque, gente, se tem uma pessoa que tem uma importância, uma importante atuação na nossa cidade em diversos aspectos e entidades, é Laércio Becauser. Parabéns, viu?
Muito obrigado, Fabiola. É um prazer estar aqui e principalmente nesse meio acadêmico, né? Hoje eu me tornei imortal, né? Claro, isso é uma satisfação muito grande. A literatura dá esse privilégio, né? Quem gosta de escrever, quem gosta de ler. E aqui eu fiz muitos amigos em Joinville e agora tendo essa oportunidade, onde eu fui eleito para a cadeira 22, que anteriormente era da Neuci também, amiga nossa, né? Desde o tempo da FenaChope, da área de turismo e tal. Isso é um privilégio para poucos ter essa oportunidade. Então, é um momento de alegria, um momento de satisfação e também responsabilidade, né? Porque, afinal de contas, ele está representando que Joinville, em termos de literatura, tem o de melhor. E Joinville é um destaque em Santa Catarina e assim nós esperamos que sejamos também no Brasil. Laércio Pecauser simboliza o elo raro entre o homem de ação e o homem de palavra. Sua trajetória da farda à pena é o testemunho de uma vida bem vivida, onde a honra, a amizade e a memória caminham juntas. A imortalidade que agora assume não é apenas da escrita, mas da vida que deixou pegadas profundas nos caminhos por onde passou. Assume a cadeira número 22 da saudosa e muito querida Neuci Saider. Encerro essa apresentação com uma de suas frases. Com raízes na história e olhos no futuro, celebro a vida entre livros, jardins e memórias. Seja bem-vindo à nossa casa de amigos, Laércio Pecauser. Domus Apta, Domus Optima. Muito obrigado. Declaramos, então, Laércio empossado. Laércio, eu queria que você falasse para o nosso público os teus contos, o que você escreveu, as tuas obras literárias. Hoje, eu desde 18, 19 anos eu escrevia. Hoje eu estou com 76 anos, então já há muitos anos. Sempre publico, gosto de fazer crônicas em todas as áreas, né? Eu, por exemplo, hoje eu escrevi 3 crônicas diferentes de áreas diversas. O prazer de escrever, o prazer de falar, a importância da oratória. Então eu faço, além do aspecto da crônica em si, também um mini-conto ou um conto, trovas, depois uma resenha, uma conclusão. Daí eu faço, no final, uma frase síntese, explicando tudo o que é aquele texto, o que é aquele artigo. Se torna muito fácil para o pessoal entender e gostar desse tipo de literatura. Muita gente sempre leu os teus escritos, principalmente nos jornais, em tudo. Gente, a atuação é imensa, né? É evidente, eu sou muito da área digital, né? Eu aqui em Joinville implantei na época a Netville. Então hoje, com a inteligência artificial, então, ficou muito mais fácil, né? Hoje você tem a ideia e tal, desde que você saiba dar os prompts exatos, você consegue textos maravilhosos. Mas claro, você tem que ter o aspecto da poesia, da literatura individual, que jamais a inteligência artificial, eu não posso dizer jamais, mas tão cedo não vai ter aquele amor, aquele carinho que o ser humano tem. Isso é próprio nosso, né? Com certeza. E para quem não sabe, Laércio foi a pessoa que que trouxe a internet, né, para Joinville. Que ano foi isso? Foi em 1994. Começou no mundo, foi o primeiro provedor aqui de Santa Catarina. Joinville se destacou. Posteriormente, depois nós vendemos. Hoje é o Portal Terra. Antigamente era a Netville, foi usar tal, e ainda continua. E hoje, assim como na época nós falávamos que a internet ia dominar o mundo inteiro, agora o próximo passo é a inteligência artificial dentro da internet. E depois assim, né, gente, com 76 anos, isso é uma opinião minha, Laércio já está
utilizando inteligência artificial, né? Então isso para vocês verem como realmente Laércio sempre foi um homem à frente do seu tempo, não só trazendo, sendo fundador da JORPM, de Clube da Oratória, Chocolate Caseiro Joinville. Outras coisas, né, Laércio? Mas também sempre se atualizando, porque eu acho que isso é que te mantém tão ativo, tão dinâmico, tão vivo, tão admirado por todos. Na realidade, o conhecimento é uma fonte de saber e o conhecimento é o poder. Você se torna poderoso ou poderosa desde que você tenha o conhecimento. E hoje o conhecimento integral, antigamente, nós utilizávamos a pena para escrever. Depois tinha a caneta esferográfica, depois veio a datilografia, daí veio o Word do computador. Hoje é a inteligência artificial. Quem não entrar nessa, está no passado, vai virar dinossauro. Muito obrigada. Obrigado também, olha, foi um prazer imenso tê-los aqui e a noite ficou maravilhosa com a sua presença. Obrigada, querido. É isso, gente. Nós estamos aqui na Harmonia Lira, mostrando para vocês a importância da Academia Joinvilense de Letras. Por quê? Porque ela imortaliza as pessoas que participam. Ela é de extrema importância para a cultura da nossa cidade.